Olá, paz seja contigo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Sidney Luiz, bem-vindo ao nosso canal e clique aí em curtir. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e deixe um comentário, um amém, um glória a Deus, porque isso ajuda o YouTube a mostrar a mensagem para mais pessoas e assim você estará fazendo parte desse ministério, nos ajudando a levar a palavra de Deus adiante. Que Deus te abençoe. Siga também lá no Instagram, nós mandamos as notificações lá também. É só colocar @pastor Sidney Luiz no Instagram. No Facebook também é /pastor Sidney Luiz no Facebook. E nós vamos estar juntos aí. Deus te abençoe. Um forte abraço no amor do Mestre. Mateus 13, versículo 1. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu. Porém não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Feche seus olhos e peça para Deus falar com você. Aleluia. Pode orar baixinho, mas peça para Deus falar contigo. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Espírito Santo de Deus, venha nos dar a tua direção nesta noite. Venha falar em nossos corações, revelar a tua vontade e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos sobre a parábola do semeador, nós sempre falamos sobre almas. E como eu vou falar um pouco sobre pessoas, níveis de pessoas, então eu nem vou ler a explicação da parábola que está no versículo 18. A partir do versículo 18 do mesmo capítulo tem a explicação da parábola. Mas eu quero pegar alguns pontos, não a parábola como um todo, para que possamos então meditar na palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Ele saiu para fazer o seu plantio. Logo então aqui nós temos 4 tipos de sementes, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de perfis de pessoas, de produção, de produtividade. Então é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Então cada uma dessas sementes representa então um tipo de pessoas. E o semeador saiu a semear. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que todas haviam sementes. Nas 4 categorias haviam sementes. Sementes não faltam em nenhuma das 4. As sementes foram semeadas. E quando nós falamos de pessoas, logo eu olho para mim, eu olho para você, eu olho para todas as pessoas e logo percebo e posso dizer, sem nenhum medo de errar, que o Criador, que é o nosso Deus, Ele deu para cada pessoa sementes para semear, sementes para fazer um plantio. A vida, na verdade, é um grande canteiro de obra, uma grande sementeira, aonde nós vamos plantando a cada dia, nós vamos semeando, e a vida é uma grande semeadura. O problema é que algumas pessoas têm dificuldade com a colheita, sem perceber, é claro, com aquilo que está semeando ao longo da caminhada.
para que haja uma melhora gradativa em nossas vidas, e nós precisamos melhorar a cada dia, porque uma pessoa que para, que estaciona, que vive uma vida de inércia, ela não produz, ela não cresce, ela não sai do lugar, alguma coisa está errada, porque Deus te criou, te fez com projetos e sonhos para a sua vida, e a sua caminhada deve ser em direção ao crescimento. Você tem que crescer a cada dia, em todas as áreas da sua vida, você precisa crescer, e a cada dia você precisa ser melhor, você precisa se superar. Quando eu digo que você precisa ser melhor, é para que você seja melhor em tudo, na profissão que você exerce, você tem que ser melhor, como pai, como filho, como marido, como esposa, você precisa ser melhor. Mas nunca se esqueça, todas as vezes que eu falo em ser melhor, eu não deixo de fazer essa colocação, para que não tenha entendimentos errôneos. Quando eu falo em ser melhor, o critério que a gente usa para ser melhor somos nós mesmos. Eu preciso ser melhor, não melhor do que você, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Quando eu quero crescer, eu tenho que olhar para mim, como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para ser melhor hoje do que eu era ontem, porque cada um tem um nível de crescimento, tem uma estrutura, tem uma realidade. Então você não deve se comparar com outras pessoas. Aqueles que se comparam com outros, a Bíblia o chama de tolo. Eu costumo chamar de tonto, mas dá na mesma coisa. Ele se compara com as outras pessoas, ele quer ser melhor, mas melhor do que os outros. Não é esse tipo de melhoramento do qual nós estamos citando aqui nesta noite. É ser melhor do que você é. Você pode ser melhor. E se você observar, você que tem caminhado em Deus, você tem sido melhor a cada dia. Às vezes você olha uma foto antiga sua, você fala assim: barbaricórdia, misericredo, ou seja, então você está melhor. Então nós precisamos melhorar em tudo, em todos os aspectos. Então, para que a gente possa melhorar, Deus que é justo, justíssimo, Ele dá semente para todos, para que haja semeadura, inclusive até mesmo as pessoas não cristãs, ou as pessoas que nem declaram a fé nele, ela tem semente para semear. Todas as pessoas, elas foram criadas e dotadas de dons e talentos, se não dons espirituais, pelo menos dons pessoais, dons vocacionais, mas todo mundo tem de Deus, como origem dele em Deus, mesmo estando fora do caminho de Deus, ele tem então uma grande margem para crescer, para melhorar e para se desenvolver. Nós não somos perfeitos, mas essa grande margem para melhorar, ela deve ser olhada com muito cuidado. Então eu quero apenas pegar essas semeaduras para a gente analisar alguns tipos de pessoa. A primeira que a gente vê está no versículo 4 do capítulo 13. É claro que só estamos falando do capítulo 13, então até dispensa eu falar toda hora capítulo 13. Nós estamos falando exatamente do capítulo 13. O versículo 4 diz assim, ó: e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. A semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Que tipo de pessoa seria essa pessoa, comparado, fazendo uma analogia com a parábola do semeador, e neste caso especificamente sobre a semente que caiu à beira do caminho? A semente que caiu à beira do caminho, eu posso comparar literalmente como aquelas pessoas que vivem à beira do caminho. Aquelas pessoas que, assim como o cego Bartimeu, que sentava-se à beira do caminho e ficava ali esperando que alguém o ajudasse, esperando que alguém lhe trouxesse alguma coisa, até que o dia em que Jesus passou, e quando ele ouviu o barulho e clamou, e ele recebeu do Senhor o grande milagre,
no encontro com Jesus, na passagem de Jesus pelas cercanias, exatamente naquela estrada, na entrada daquela cidade chamada Jericó, ele teve a sua vida modificada. Eu não sei qual dia, eu não sei qual foi a hora, eu não sei qual foi o mês ou o ano, mas acredito que um dia o Senhor Jesus também passou à beira do caminho em que você estava, e a passagem de Jesus certamente também provocou um milagre na sua vida. Talvez não o milagre da visão de um homem cego, no caso específico de Bartimeu, mas um milagre muito maior ainda, porque o maior milagre que já aconteceu nesse mundo, o maior milagre que pode acontecer ainda hoje nesse mundo, creio eu, que já aconteceu na sua vida, que é o milagre do novo nascimento, quando a pessoa recebe Jesus como teu Salvador. A partir daí, precisa-se iniciar uma caminhada, e essa caminhada, ela tem que ser agora de uma forma diferente, uma vez que no processo de novo nascimento, o seu espírito já nasceu de novo, é uma ação do divino no humano. Então você recebeu Jesus, o Senhor fez este milagre. Algumas mudanças no seu corpo, mas há uma necessidade de transformação da sua mente, da sua alma. Há uma necessidade de uma mudança de mentalidade para seguir agora o caminho do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Realmente tudo se faz novo. Você nasceu de novo, mas a tua alma que não nasce de novo passa por uma metanoia, passa por uma reforma, passa por uma mudança, e você começa a enxergar diferente, e você começa a olhar diferente, e agora os seus pensamentos, eles são direcionados ou redirecionados de acordo com a bússola da vida chamada Bíblia Sagrada, de acordo com o manual do fabricante do ser humano chamado Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem as diretrizes para um caminho feliz, e esse caminho passa por Jesus. Mas é preciso pedir a Deus sabedoria, é preciso pedir a Deus e caminhar em sabedoria a cada dia, porque muitas pessoas tiveram esse encontro impactante com o autor da vida eterna e conservador de todo o gênero humano, o encontro com o doador de toda a graça espiritual, o encontro com esse Deus tão tremendo, e ela então tem uma mudança de vida momentânea, e não há uma durabilidade, não há uma perseverança. Por falar em perseverança, não é o tema de hoje, mas é o maior problema do cristão: perseverar, perseverança. E eu preciso perseverar em muitas coisas, principalmente em conhecer e continuar e perseverar conhecendo a palavra de Deus, para que eu tenha direito. Mas como aquela semente que caiu à beira do caminho, representa aquela pessoa que teve um encontro com Deus, mas logo ela se desmotiva e ela continua na caminhada com Deus, porém é aquela pessoa que não tem sonhos, é aquela pessoa que não tem alvos, é aquela pessoa que não tem projeto de vida, é aquela pessoa que vai vivendo um dia de cada vez. Não, eu vivo um dia de cada vez, mas sem perspectiva. É claro que nós vivemos um dia de cada vez, não tem como viver 3 ou viver meio, porque assim todo mundo viveria meio para ter menos anos de vida. Mas quando eu digo viver um dia de cada vez, são pessoas que não conseguem enxergar lá na frente, ela não consegue ter visão. Ah, pastor, eu enxergo bem, eu tenho uma boa vista, mas vista é algo que geralmente é comum, né, que nós temos, mas não estou falando de vista, é de visão. Vista é enxergar aonde os seus olhos conseguem, mas visão é diferente. Vista é enxergar de forma natural, mas visão é enxergar pela fé, é enxergar o impossível, é enxergar o amanhã. A visão é uma estaca fincada lá na frente, quando eu digo na frente, concernente ao seu futuro.
Visão é você projetar um sonho, imaginar como ele pode ser, acreditar como ele vai ser e trabalhar, semear todos os dias para chegar lá. É importante ter sonhos, projetos para você chegar lá. Uma pessoa que não tem Deus na vida, uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive fora dos projetos de Deus, se ela tiver um sonho, se ela focar em alguma coisa, o seu próprio cérebro trabalha para que ela possa enxergar melhor aquilo que ela deseja alcançar. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele é parecido com o Google. Você pesquisa lá, eu estou querendo comprar uma TV. Aí você pesquisa, TV de LCD. Aí você olhou, está caro. Você fala assim, não, agora eu não posso comprar. Aí você vai abrir o YouTube. Antes do vídeo vem uma propaganda, TV de LCD 42 polegadas, certinho para você, para sua casa, 4K. Você abre o seu Facebook, as propagandas que aparecem, a lá TV de novo. Aí você, tudo que você faz, você vai no Instagram, mas peraí, eu pesquisei em outro lugar, por que está aparecendo? São métricas que eles usam para poder mostrar para você, incentivar você a comprar, a consumir. E o nosso cérebro trabalha mais ou menos da mesma forma. Você tem uns projetos, você começa a focar, você começa a enxergar. Você tem um sonho, o seu cérebro começa a preparar um mapa para você alcançar o destino. Agora, eu estou falando de forma natural. Isso que eu estou falando aqui, na verdade, é uma questão científica, mas vamos tirar e trazer para a questão espiritual. Se dentro de uma normalidade, o seu próprio cérebro já trabalha assim, imagina você que serve um Deus tremendo, um Deus de propósito, um Deus que realiza sonhos. Você vai enxergar muito mais, vai produzir muito mais, vai construir muito mais, porque não é apenas algo natural, mas é algo caminhado, criado, direcionado pela fé. Então eu preciso sonhar. A pessoa que é comparado à semente à beira do caminho, é aquela pessoa que as aves, os abutres comem a sua semente e roubam o seu projeto. Às vezes ela até tem projeto, mas de repente ela perde, porque se tem uma coisa que o diabo tenta, é matar o sonho de quem sonha. Eu acho que uma das maiores preocupações do inimigo é matar o sonho de quem sonha. Então quando você começa a sonhar, aciona uma sirene lá no inferno, dizendo, opa, aquele está sonhando. Então vem espíritos malignos, demônios, para tentar matar o seu sonho. Pastor, então é melhor nem sonhar, para não mexer com o vespeiro. Não, você serve um Deus poderoso. Nós cantamos, o nosso general é Cristo. O diabo tenta contra você, é claro que ele quer derrotar você, mas se você caminha pela fidelidade, você tem imunidade, e a fidelidade cria um escudo. E para o diabo derrotar você, ele tem que derrotar o seu Deus primeiro. Isso é impossível, porque ele já está derrotado. O Senhor colocou ao chão. O diabo não tem ele não é dono nem da casa, ele não tem a chave da casa dele, quanto mais da sua vida. Então pode ficar tranquilo, mas é claro que ele vai usar as armas que ele puder. E é claro que uma das armas, talvez mais poderosa que o diabo usa para matar os seus sonhos e projetos, são as pessoas perto de você, são seus amigos, seus familiares, e principalmente as pessoas que você ama. Porque as pessoas começam a falar, e algumas pessoas, por não terem um discernimento, elas acabam recebendo palavras que vêm da sua volta, algumas carregadas de maldade, algumas não querendo ver o seu sucesso, algumas não querendo ver o teu sonho realizado, outras sem maldade, na pura falta de conhecimento, ignorância. Mas para o diabo não importa o porquê, ele só quer que os seus sonhos sejam destruídos. A semente à beira do caminho é aquela pessoa que não tem mais sonho, ela está preocupada apenas em
sobreviver. Ah, eu sobrevivendo, tá bom. Quem sabe um dia eu ainda chego no céu. Ah, que maravilha, quem sabe? Quem sabe um dia eu vou chegar a um lugar melhor. Mas sabe, irmão, quem não tem visão e quem não sabe para onde está indo, não vai chegar em lugar nenhum. Só alcança um alvo quem tem um alvo. E a semente à beira do caminho, ela simboliza a pessoa que apenas vive na esfera da sobrevivência. Ele não sai daí. Deus não te escolheu quando Ele te escolheu. Deus não te chamou quando Ele te chamou apenas para você sobreviver. Ele te chamou para realizar grandes coisas através de você, através da sua família. Então é preciso deixar de lado algumas tacanhices que não deixam você caminhar. É preciso deixar de lado o medo de tentar, de ousar. Ah, pastor, o seguinte, eu tentei algumas coisas na vida e não deram certo, então eu sou um fracasso. Quando a gente tenta algumas coisas e a gente não consegue ou não tem êxito, logo nós somos apontados como fracasso ou fracassado. Mas na verdade eu poderia mostrar dois tipos de fracassado. O primeiro é aquele que não tem coragem de tentar. Primeiro é aquele que não começa. E o segundo é aquele que desiste no primeiro obstáculo. O que eu não posso é começar e desistir a qualquer momento. Tem que persistir até o fim. Se alguma coisa não fluiu ou não deu certo, você precisa não depender das pessoas, o que elas dizem, o que elas acham, mas você saber que você foi até as últimas consequências para que aquele projeto desse certo. E se não deu, isso não quer dizer que você não tem que tentar de novo. Pastor, eu fiz o curso, aí eu paguei caro, aí nessa área não tem mais trabalho. Persista, continue, faça outro curso. Ah, pastor, mas olha, comércio aí quebrou minhas pernas, então rasteja, mas se movimente, saia da inércia, saia do lar que você está. É preciso que você se posicione para caminhar e vencer os seus próprios medos, se divorciar da covardia e avançar. Covarde é aquele que se esconde atrás das dificuldades e nunca descobre o potencial que tem. Ah, eu não faço porque... porque tem sempre um porquê. Tem sempre um porquê. E ainda ele olha para as pessoas e fala assim: ah, mas vamos falar a verdade, fulano de tal nasceu para isso, ele tem um dom. Por exemplo, você pode olhar para o pastor e falar assim: ah, mas o pastor trabalha como pastor porque olha, ele tem um dom para falar, ele nasceu para isso. Ah, aquele irmão trabalha, ele é um excelente profissional, ele é o melhor vendedor que tem, ele nasceu para isso, ele tem um dom para isso. São desculpas do nosso cérebro para dizer assim: olha, eu não faço porque eu não tenho condição, eu não tenho o dom. Talvez você não sabe como aquela pessoa começou e o que ela teve que passar para chegar aonde ela está, para desenvolver os seus talentos, o seu dom, para desenvolver a sua capacidade. Ninguém muda de vida parado, ninguém constrói nada sem se posicionar, sem sonhar, sem agir, sem otimizar o seu tempo e usar muito bem o tempo que Deus tem dado. Semente à beira do caminho. Não tenha medo de ousar e de sonhar. A segunda semente, diz o versículo 5 e 6. Qual é o capítulo? Qual é o capítulo? Eu estou meio com o ouvido ruim, eu ouvi 6. Diz assim:
e a outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Esta segunda categoria de pessoas, que é a semente que caiu e entre as pedras logo nasceu, mas ela morreu. Nasceu rápido e morreu rápido, porque não deu tempo de desenvolver as raízes. O terreno não era propício para que as raízes pudessem se ajustarem, para que aquela semente pudesse arraigar-se ao chão. Então, logo ela morreu. Cresceu rápido, mas morreu logo. Por exemplo, você vai plantar um pé de feijão ou milho, mais comum, você pode fazer na sua casa esse teste. Se você preparar a terra e for lá plantar a uma certa altura ou profundidade, e uma mais beirando a terra, a que planta mais beirando a terra, ela vai nascer primeiro. Mas agora, se ela vai ter condições de estrutura para as raízes descerem, aí já é outra coisa. O que acontece é que esse tipo de pessoas, que aqui é a semente que caiu junto aos pedregais, que é um trava-língua, simboliza aquela pessoa que começa, porque nasceu rápido, euforia, feliz, alegre, recebe a palavra, oh glória, aleluia, agora vai mudar tudo. Irmãos, muitas pessoas ao longo dessa minha caminhada, só como pastor aqui em Ilha Solteira, nós vamos fazer 25 anos, eu vou fazer 25 anos aqui esse ano de 2020, imagina quantas pessoas eu já vi chegar nessa igreja. Quantas pessoas que eu já vi chegar, e principalmente pessoas que, nós vamos fazer, nós vamos construir, nós vamos realizar. Não, pastor, é assim, não, eu glória a Deus, e chora. Você percebe, poxa, que maravilha, essa pessoa é de Deus, hein? Mas logo murcha, cai, desaparece, e você não sabe para onde foi. Muitas pessoas recebem a palavra de Deus e se empolgam com isso, mas logo que começa a crescer, ela morre. O que falta para essa pessoa que tem duplo ânimo, como diz a Bíblia, chamando na Bíblia de ânimo dobre, o que tem essa pessoa que é conhecido por aí como aquele que tudo que começa para, é conhecido como obreiro das obras inacabadas. Ele começa tudo, mas para tudo. Você conversa com ele, parece que está conversando com o seu Madruga do Chaves. Só faltou lutar boxe. No caso, o seu Madruga lutou boxe. Tudo que você fala ele já fez. Aí fez tanta coisa, mas ao mesmo tempo não fez nada, porque foi tudo um começo e não houve perseverança. Por quê? Porque não tinha o básico, o principal na vida de um cristão, de um ser humano, chamado raízes. É preciso ter raiz. A raiz é fundamental. Por um bom tempo, no começo da igreja, quando eu iniciei aqui há 25 anos atrás, a gente tinha aquele sonho, aquela vontade de ver a igreja crescer. E a gente percebia algumas dificuldades, foram muitas lutas, muitos problemas. E houve uma época que eu ouvi uma parábola, me perdoe se de repente não foi exatamente assim, porque não é a minha área, mas eu ouvi dizer que tem um bambu chamado bambu chinês. Eu não sei quanto, mas ele leva um grande número de anos só criando raiz, e ele se desenvolve muito pouco para fora da terra. Aí chega uma hora, depois de alguns anos, se eu não me engano, uns 7 anos, que ele está criando raiz e cresceu tão pouco, aí ele se desenvolve de uma vez e se torna uma grande planta, uma grande árvore. Não sei se bambu é árvore, mas o que eu quero apenas dizer é que o importante e o necessário é que haja uma boa raiz. E como cristão, irmão, nós temos que nos basearmos e criarmos raízes
Para isso é preciso aceitar Jesus como Salvador e perseverar em Cristo, perseverar no caminho, perseverar na palavra, perseverar na igreja. Que igreja? A sua igreja. Tem gente que não chega a lugar algum, porque já faz 10 anos que ela está, em 10 anos ela já foi de 10 igrejas, e não encontrou a boa igreja ainda, e ela continua procurando, não vai chegar a lugar algum, está invertendo a palavra de Deus. Se você é fiel, todas essas bênçãos vêm sobre você e vai te alcançar. Se você é infiel, não adianta correr atrás da bênção, você não alcança a bênção, é a bênção que te alcança. Levanta a mão direita para o céu, diga assim: eu não alcanço a bênção. Diga bem forte: eu não alcanço a bênção, é a bênção que me alcança, por causa da minha fidelidade. Diga bem forte: a bênção me alcança, porque eu sou fiel. Amém. Não tem como mudar isso. Então é importante se posicionar e perseverar naquilo que você está fazendo, naquilo que você começou. Irmãos, é muito fácil, olha aqui para mim, é muito fácil olhar para algumas pessoas e dizerem assim: puxa, esse é uma pessoa de sucesso. Você vê uma pessoa que fez uma faculdade, está trabalhando na área, aí você fala assim: puxa, que maravilha, não sabe quantas lutas, não sabe quanto sofrimento, não sabe quantas lágrimas, não sabe quantas noites de sono perdida estudando, se preparando para a prova, lutando contra a DP, lutando contra o mau tempo, lutando contra a preguiça, lutando contra o sono, lutando contra algumas dores, enfermidades. Pessoas que fizeram faculdade, já eram casadas, tinha marido, tinha filhos, mas enfrentou tudo. Você não sabe o que essa pessoa passou, para hoje você olhar e falar: ali tá bom, hein, tem um bom emprego, se fosse assim para mim também era fácil. É preciso lutar, é preciso se esforçar, e é preciso fazer acontecer, mas tem que perseverar e tem que criar raízes, e nessas raízes nós nos posicionamos. E nós então precisamos entender, assim como um lutador que tem uma espada na mão, ele tem que saber ser duro, e ele tem que saber ser flexível, porque se for duro demais, ele vai matar as pessoas, ele vai traumatizar as pessoas e a si mesmo. Mas se ele for flexível demais, ele vai também matar as pessoas, ele vai matar a si mesmo, vai acabar perdendo a noção do que é certo, do que é errado. Nós vivemos um tempo hoje, a raiz da igreja é Jesus. A raiz da igreja é o verbo, é a palavra de Deus, e nós estamos vivendo um tempo em que estamos perdendo as raízes. A igreja está saindo aí para fora, e ela tem que ir mesmo, mas como o sal da terra, para dar sabor, para dar gosto, para influenciar. Mas a igreja lá fora tem sido influenciada, estão negociando os seus valores. Alguns são duros demais, e eles acabam espantando as pessoas. Qualquer coisa, você vai para o inferno. Como uma vez um irmão chegou para mim, isso faz tempo, tá? Hoje em dia acho que não acontece mais isso não. Ele chegou para mim chateado, triste, com o olho inchado. Falei: irmão, o que foi? Esse povo do mundo não sabe o que faz, e porque não sei o que. Eu falei: o que aconteceu? Lá no meu serviço o rapaz começou a falar da esposa dele, e eu perguntei quando que eles casaram. Não, nós estamos há 5 anos. Casaram aonde? Não casamos não, a gente mora junto. Aí eu virei para ele e falei assim: vocês estão na prostituição, são 2 prostitutos. Ele me deu um soco. Foi duro demais. Por outro lado, outros são flexíveis demais e têm dificuldade em dizer não, e vai conforme a banda toca. Irmãos, e lá fora a banda toca para todo lado, principalmente para o lado do capeta. Não vai não. Nós temos que trabalhar e saber que não podemos negociar as nossas raízes. É preciso, irmãos, é importante dizer sim, mas é preciso, é importante dizer não.
Nós temos muitas pessoas com dificuldade de dizer não e trazendo sérios problemas para si e para as pessoas que estão à sua volta. A nossa sociedade está carente de valores, de raízes, de estrutura. O mundo aí fora, irmão, está perdido. Eles estão caminhando em ideologias partidárias, ideologias comunitárias, ideologias construídas, principalmente herdadas ou adquiridas por outras pessoas, porque tem uns que estão numa dificuldade tão grande, que não consegue ter suas próprias ideias, ele caminha segundo o conceito que o mundo oferece. Tem se perdido, irmãos, os valores, as raízes, e nós não podemos negligenciar os valores da palavra de Deus. Temos que sermos flexíveis, mas sem comprometer a palavra de Deus. Hoje em dia, você vai aí fora, você vai para a faculdade, é muito comum, quando se fala em família, todo professor, até aquele que não acredita muito, tem que tomar cuidado com o que fala. Família, gente, família, olha, todo professor quando fala em família já fala família, não apenas a família tradicional. O que é família tradicional? Pai, mãe, filho. Não, porque às vezes você tem 2 pais, é uma família. Às vezes você tem 2 mães, é uma família. Às vezes você tem 2 mães e 2 pais, é uma família. Então, é você e um cachorro, é uma família. Então, tudo é família. Então, vai se perdendo o conceito e a gente vai sendo inserido nesse contexto. E logo para a gente também acaba sendo meio que comum. Então tudo é família. Não é mais as nossas raízes, as raízes da palavra de Deus, da estrutura da palavra de Deus, que mostra o que é uma família, valores que têm sido negociados. E hoje parece que é moda, muitos jovens, mas muitos jovens que estão vivendo na homossexualidade, estão por causa da moda. Já é até bonito hoje, então ele acaba tendo, olha, tem uma escolha aqui, ó, tem um leque, escolhe, aí ele pode escolher, não é às vezes nenhum problema maior, é porque tem uma escolha, aí ele ficou chateado com alguma coisa, magoado, eu vou trilhar por esse caminho, e o diabo abre caminho, espaço e vai. E nós vivemos numa sociedade que uma pessoa heterossexual, ela vai em um profissional da área, e ela diz assim, olha, eu sou heterossexual, só que eu estou com vontade de ser homossexual. O que essas pessoas são orientadas? Na grande maioria dos profissionais, a vida é sua, faça a sua escolha, não tenha medo, liberte-se, busque o seu caminho, a sua felicidade. Beleza. Agora vai uma pessoa que é homossexual, no mesmo profissional, na mesma categoria, para muitos profissionais da área que trabalha com essas coisas, e diz assim, eu sou homossexual, mas eu não quero mais para mim essa vida, eu quero ser heterossexual. Não deveria ser da mesma forma? É isso aí, busque o seu caminho. Não, você tem que se aceitar como você é. Não tem cura gay, isso é coisa dos crentes, ninguém nunca falou de cura gay, ninguém nunca comentou isso. As pessoas criam algumas coisas e jogam e lançam, e nós recebemos como se nós estivéssemos pregando dessa forma. Não existe cura para que não é doença, claro que não, mas existe escolhas e as pessoas escolhem. O que eu não posso é querer iludir, passar por cima até da ciência para dizer que as pessoas não têm escolha ou não têm opção. Então nós temos às vezes, irmãos, perdido esses valores, e nós temos aceitado tudo. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você tem que se afastar de pessoas que não têm a mesma ideia que você, afastar de pessoas que não servem o Deus que você serve, seria difícil, né? Na verdade você precisa até mesmo aproximar, porque as pessoas precisam de Jesus, e quem é que tem Jesus para levar para ela? Você. Então se aproxime, fale de Jesus, cuidado para não ser influenciado, mas influenciar.
mas não perca os seus valores. Não aceite a pessoa, aceite o pecador, mas não aceite o pecado, não aceite o erro, não seja conivente com aquele mal, não perca as suas raízes. Precisamos de raízes fortes. A nossa sociedade tem perdido o conceito de verdade. As pessoas mentem na maior cara de pau. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, para ver quem mente. Quem aqui nunca contou uma mentira? Levanta a mão. Não, peraí, deixa eu mudar a pergunta. Quem já contou uma mentira na vida? Levanta a mão. Pode baixar. Está vendo? Falta a verdade. Quem levantou a mão, que já contou a mentira, falou a verdade. Quem não levantou a mão, mentiu. Pastor, eu nunca menti. Acabou de mentir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos perdido o conceito de fidelidade. Fidelidade com Deus. Ser fiel. Ser fiel, irmãos, olha aqui para mim, ser fiel é acatar, é obedecer, independente das pessoas saberem ou não. Olha aqui para mim, por favor. Ser fiel é obedecer a Deus, independente das pessoas saberem. Tem gente que só obedece quando alguém está vendo. Ser fiel é você estar sozinho, ter oportunidade de fazer as coisas erradas, você não, eu sou fiel. Perdemos às vezes o conceito de honestidade. As pessoas hoje estão querendo levar vantagem em tudo, e não é honesto, tem perdido esses valores. Ah, pastor, mas o mundo é dos espertos, mas o reino dos céus é dos sábios. Seja sábio, não apenas esperto. Perdendo o conceito de obediência, irmãos, olha aqui para mim, perdendo o conceito de obediência. As igrejas estão cheias de membros que se encaixam no livro de Judas, capítulo 1, mas só tem um capítulo no livro de Judas, mas eu falo para, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia chama de pastores de si mesmos. Ela dá vários adjetivos, entre eles, nuvens sem água, árvores desraigadas, duplamente morta, pessoas sem vida, porque ela pastoreia a si mesma. Ela está na igreja, mas ela está segundo o que ela acha, o que ela acredita. O que o pastor prega, o que o pastor fala, não serve para nada. A igreja dela não serve para nada. Se vai de acordo com o que ela quer, beleza, mas se bate de frente com ela, a igreja é atrasada, o pastor é quadrado. No caso aqui, é claro que eu sou quadrado. Igreja do Evangelho quadrangular. Mas eu prefiro ser quadrado com Cristo do que redondo com o mundo. Porque, irmãos, o redondo no mundo é assim, ó, vem a moda e bate, ele rola. Por quê? Porque é redondo. Eba, ele vai sair rolando. Opa, agora é a moda, ele rola para lá, ele rola para cá. O diabo faz o que quer com quem é redondo. Mas quando o diabo chega, eba, vai, o quadrado não sai do lugar. Ele só se move na direção de Deus. Então toma cuidado. Cuidado com esse negócio que desce redondo, que se desce sabe para onde vai. Hoje nós temos, até mesmo nas igrejas, fora delas, pessoas que fazem o que quer fazer, falam o que quer falar, pensam o que querem pensar, sem olhar para a palavra de Deus, sem olhar para aquilo que a Bíblia direciona. Tem uns crentes por aí que a gente tem vergonha. A maneira que age, a maneira que fala, a maneira que se expõe. Tem um ditado, eu não lembro muito bem, diz que não volta atrás, né? A bala tirada, a flecha tirada, alguma coisa assim. E eu acrescentei essa lista que não volta atrás, eu acrescentei uma coisa. Eu acrescentei também que não volta atrás a mensagem publicada. Você publica lá no Face, você publica no Instagram, você publica no status do WhatsApp. Opa, não, essa dá para voltar atrás, pastor, vou apagar. Alguém já leu. Alguém já registrou. Alguém já printou. Tem essa palavra printou? Tirou o print. Não tem jeito. Esses dias atrás, irmãos, eu queria um vídeo
que eu só tinha lá no Google. Aí é um videozinho bem pequenininho, de segundos. Falei, eu quero esse vídeo. Eu baixei para mandar no WhatsApp para alguém da minha família que queria ir nesse lugar. Mas quando eu mandei, arquivo não suportado. Eu pensei, o que eu faço? Falei, já sei. Eu vou jogar no Facebook. São 2 videozinhos. Eu jogo no Facebook. Aí eu baixo do Facebook, ele já vem com arquivo suportado. Aí dá certo. Exatamente. Mandei um, aí eu seleciono somente eu, porque só eu que estou vendo, está no Facebook, mas é só para mim. Mandei um, pá, baixei e deu certo. Aí eu mandei o outro. Mas quando eu mandei o outro, eu esqueci de colocar somente eu, aí foi público. E era um vídeo bobo, era só eu numa piscina de um hotel, em determinado lugar, fazendo uma brincadeira, coisa de família. O Bolsonaro tinha acabado de ganhar a eleição, eu nadei, cheguei em outro lugar, falei assim, agora o Bolsonaro ganhou, com nós é assim, ó, pá, 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 pá. Era só com a família. Quando eu vi, já tinha irmãos, não sei de onde do Brasil, comentando. A Lorena, pai do céu, você está ficando doido? Eu acho que foi errado, porque você não ia fazer um negócio desse. Eu falei, eita Deus de misericórdia, já foi. Então toma cuidado com o que a gente põe, que a gente fala, que você fala na sua família, nos seus vizinhos. Vamos tomar cuidado, né? Terceiro tipo de pessoa, vou ser mais rápido agora por causa do horário. O terceiro tipo de pessoa da parábola do semeador é aquela que deixa os espinhos sufocar ou corromper os seus valores. Versículo 7 de Mateus 13. E a outra parte caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. São as pessoas que caminham nessa modernidade, nessas filosofias que corrompem os seus valores morais e até mesmo a sua fé. São pessoas que são sufocadas pelas coisas do mundo. Tem muita gente que está servindo a Deus, mas ele vem na igreja na marra, ele está sufocado. Ele não tem mais alegria de servir a Deus, porque ele está sufocado, semente que caiu no meio dos espinhos. Ele está sufocado, ele não está bem. Tem coisas na vida que está sufocando, mas ele não consegue se libertar. Às vezes é um pecado que está sufocando, ele não consegue se livrar, ele não consegue se arrepender, não consegue confessar, não consegue fugir daquela aparência do mal, está sufocando. Tem coisas que sufocam na sua vida, que são mesmo pessoas do trabalho, pessoas que você tem uma certa amizade que está sufocando. Tem amizade que sufoca, porque você chega perto da pessoa todo dia, ela está mal, ela reclama de tudo, e ela reclama. Irmãos, pessoas que só reclamam, você orienta uma vez, orienta duas, orienta três, ela continua reclamando, sai de perto. Você não está pecando, está te fazendo mal. Às vezes você chega na sua casa nervosa, porque aquela amiga não parou de reclamar o dia inteiro. Aí você chega na sua casa, o seu marido fala assim, amor, fala, o que foi? Você também está fazendo mal. Sufoca. Ai, pastor, não podemos afastar das pessoas. Então continua. Tem pessoas que não querem mudança. E ao invés de você ajudar ela a mudar, ela que está mudando você. E o quarto tipo, para a gente encerrar, é a semente que caiu no bom solo e ela produziu. Ela produziu 100, 60, 30 por 1, fala da quantidade de produção daquela semente. São aquelas pessoas que estão em Deus e que buscam caminhar em fidelidades e buscam ser cheias do Espírito Santo. Então elas começam a frutificar, elas começam a produzir. Sabe, irmãos, um dia alguém falou para mim assim, pastor, eu admiro muito o irmão fulano de tal. Eu falei, que bom, é bom a gente ter alguém que a gente admira, né? Eu fico muito feliz quando alguém fala que admira outro irmão. Quando alguém fala que aquele irmão é uma bênção, eu quero ser igual ele. Eu acho isso legal. Eu acho muito melhor do que quando a pessoa chega para falar mal do irmão. Mas um dia a pessoa, mas eu quero ser igual aquele irmão, porque olha, pastor, ele ora em língua tão bonito. Eu vi muito também, fulano é crente, mas ele é muito crente. Como que é assim ser muito crente? É a mesma coisa de falar assim, aquela mulher está muito grávida.
Tá, mas ela está grávida, muito grávida, está meio grávida. Não tem meio grávida. Então a pessoa é cristã ou não é. Mas o que define uma pessoa e mostra que ela é cristã não é o dom que ela tem. O pastor Sidney prega, ele fala muito bem, eu gosto das palavras que ele fala. Isso não quer dizer, esse é cristão porque prega. Esse é cristão porque é isso, esse é cristão porque é aquilo. Na verdade, a gente não é conhecido pelos dons que a gente tem, mesmo que tenhamos verdadeiros dons e talentos. Nós somos conhecidos pelos frutos. O verdadeiro cristão se conhece pelos frutos, o que ele produz, e principalmente frutos relacionados à sua vida espiritual, concernente à multiplicação de almas, porque o nosso maior chamado, a nossa maior comissão é ganhar almas para Jesus. Nós precisamos produzir. Eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não estou produzindo, o que eu estou fazendo? Nada. Se eu não estou ganhando almas, não estou fazendo nada. E produzir, ganhar almas, não é só falar de Jesus para uma pessoa, trazer ela para a igreja, é ser exemplo na vida dela, é chorar junto com ela, é caminhar junto com ela, às vezes sofrer junto com ela, é interceder, se colocar na brecha entre Deus e o problema dela, e se colocar no lugar dela, ali por ela, se colocar na brecha por ela. Intercessão, irmãos, é algo fundamental. Sem intercessão não existe salvação. As pessoas precisam de pessoas que orem por ela, e quando você ora por alguém, você está produzindo o reino de Deus. Quando você visita, quando você faz discipulado, quando você participa do trabalho de jejum, de ganhar almas, você está produzindo no reino dos céus, você está cooperando para ganhar almas quando você prega o evangelho. Tem muito irmão, se você começar a conversar com ele sobre seriado, ele te conta muita coisa, ele sabe de muitos seriados da Netflix e outros caminhos. Se você conversar com ele sobre futebol, irmãos, ele é conhecedor do negócio, ele fala que é uma maravilha. Tem comentarista que ganha muito dinheiro, não sabe falar e analisar tão bem quanto ele, mas quando fala de Jesus, ele já enrosca. Quando fala de Jesus, ele já não tem argumento. Fala o nome de um dos apóstolos, se ele lembrar um é muito, se falar 3 ele se perde. Fala o nome dos 12 jogadores do Corinthians, ele fala um por um, fala a posição, a categoria de cada um. Do Palmeiras ele fala, do Flamengo é outro estado, ele fala o nome dos 12 apóstolos, mas é só 12 também, ele não sabe. Então a gente precisa se envolver mais com as coisas de Deus, para produzirmos cada vez mais. A nossa vida é comparada a uma árvore, e a árvore tem uma parte dela que a gente quase nunca vê e não é tão importante para nós. Você olha e fala, poxa, mas que árvore bonita. Ela só é bonita porque ela tem boas raízes, e que você tenha boas raízes. Amém?